Empatia, substantivo feminino, habilidade de se colocar no lugar do outro. Compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outra pessoa. E é com empatia que esse jovem branco de um bairro rico de São Paulo ajuda a transformar a realidade das favelas. Bom, a gente está aqui com o Daniel Cavaretti. Muito obrigado pela sua presença no Quer Ser Brasileiro. Obrigada, muito obrigado Dani. a vocês, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar agora participando no projeto de vocês. Vocês que acompanharam muito dos projetos e das coisas que a gente realizou, né? Tiveram no território, em Paraisópolis, cidade de Tiradentes, cidade de Ademar. Então, estou muito feliz em poder contar aqui e trazer isso para mais pessoas junto com vocês, nesse lindo projeto de vocês. Legal. A gente está muito feliz e você é muito importante aqui para o Quer Ser Brasileiro. Antes de mais nada, então, queria que você falasse quem é você. Bom, meu nome é Daniel Cavaretti, eu nasci em São Paulo, capital, sou paulistano, nasci no bairro de Higienópolis e meus pais são do interior de São Paulo, vieram para cá, que meu pai trabalha no setor elétrico, né? Está aposentado, mas trabalhava no setor elétrico, e acho que desde pequeno tive a oportunidade, graças ao trabalho dele, de circular muito, e eu cresci, apesar de estar no bairro de Higienópolis, acho que um pouquinho em cada um dos bairros de São Paulo, né? E acompanhei um pouquinho aí de cada uma dessas histórias, e acho que isso contribuiu muito para eu poder pensar os projetos, pensar a importância da empatia e diversos outros fatores. Então, acho que nesse contexto, o Brasil me deu essas várias óticas e várias formas de olhar dentro da cidade de São Paulo. Mas você acompanhava ele desde criança? Desde pequeno, porque ele sempre achou, acho que isso é legal, familiar, assim, ele sempre comentou o quanto é importante a gente parar para olhar, parar para ver. A gente ainda vive uma vida, às vezes, num piloto automático, é tanta agenda, tantas situações no dia a dia que a gente tem que resolver, e a gente não para dedicar nosso tempo a entender mesmo ali, conhecer as realidades das pessoas, né? E o quanto isso impacta em todas as nossas decisões. Então, ele sempre fez questão de me levar nos projetos que tinham do setor elétrico dentro das comunidades, dentro de várias áreas diferentes de São Paulo. Então, meio que cresci acompanhando um pouco de várias realidades diferentes da nossa cidade. Daniel, o que é empatia para você? Quando a gente fala em empatia, né, muito se fala, né, de se colocar no lugar do outro. Eu sou apaixonado por neurociência, por essa ideia de como as pessoas colaboram, se integram, né? E eu gosto mais de colocar que a gente não consegue se colocar tanto no lugar do outro. As pessoas têm histórias, têm uma vida, têm laços com o território. Então eu não vou conseguir desconectar meu cérebro, conectar com você para poder entender o que você está sentindo, o que você está passando, né? Então eu acho muito mais a empatia, vejo muito mais a empatia com entender que as pessoas são diferentes, viveram histórias diferentes, viveram em contextos diferentes e respeitar essas diferenças, né? Uhum. E acho que esse é um grande ponto quando a gente fala em modelar produtos, modelar projetos, modelar serviços, porque a partir do momento que eu respeito as diferenças, eu passo a colocar meus pontos e ouvir os outros. Pois é, eu ia perguntar justamente isso. Porque qual é o papel que você acredita que a empatia tem que ter nas relações econômicas e sociais dentro da sociedade? Acho que pensando no lado social, acho que se você não consegue, para você viver num ambiente conjunto, a gente vive num Estado democrático de direito em que a gente tem um pacto de coexistir e coabitar uma cidade. Então, quando eu não, lado até cidadania, né, se eu não entendo as diferenças e respeito as diferenças entre as pessoas, não tem como eu ter essa atuação coletiva dentro de uma cidade, dentro de uma atuação de cidadania, né? Agora, do lado econômico, que eu sou mais apaixonado e estudo bastante, me parece que é um fator essencial. Porque como eu vou criar produtos, como eu vou criar serviços que atinjam um grande número de pessoas se eu não consigo ouvir e entender essas pessoas, né? Eu vou acabar criando produtos para mim, né? Eu vou olhar a minha realidade. Muito se fala, quando se fala em modelagem de negócios, em validação, em ouvir, mas se eu não consigo entender que as pessoas são diferentes e que todos os conhecimentos são válidos, como que eu vou conseguir realmente ter essa percepção, né, do que ela precisa, do que ela gosta, né? Eu vou acabar impondo o que eu acho que para mim é bom, como se fosse bom para todos. Mas eu tenho uma realidade diferente, eu tenho uma história diferente. Então, às vezes, o que uma pessoa pensa e gosta é diferente de outra. Uhum. E às vezes, essas duas juntas podem somar esse conhecimento para criar algo que atinja as duas. Então, acho que a empatia é mega importante
para esse entendimento da realidade territorial. E outro fator que eu acho que é mega importante também é que quando você consegue entender as pessoas e elas passam a dialogar, elas colaboram, né? Acho que nenhum empreendimento, nenhum resultado empreendedor está desvinculado com essa habilidade de colaboração. Às vezes a gente é muito bombardeado com informações de que uma pessoa é genial, de que uma pessoa é muito fora da caixa, que estava tomando banho, teve um estalo e mudou o mundo, mas grande parte das mudanças e do sucesso está com a colaboração. Não é uma pessoa genial que faz, são várias pessoas que se unem para atingir um determinado objetivo, né? O ser humano toma decisões lastreadas em emoção. Então, se a gente não colabora e não se junta para atingir um objetivo, é muito difícil. Ô, Dani, você estudou em escolas famosas aqui de São Paulo. Esses temas como desigualdade, racismo, miséria, eram temas debatidos na escola? Olha, não, eu não tive, pelo menos para mim, não. Assim, eu não tinha muito acesso, né? Eu tive a oportunidade de estudar fora do país, eu morei na Europa um tempo, morei nos Estados Unidos um tempo, estudei em grandes universidades aqui do Brasil. Isso não era debatido e colocado, pelo menos na minha época, eu sou de 84. Nem lá fora. Nem lá fora. Era muito mais uma coisa já estruturada de que esses são os pacotes de conhecimento que você precisa ter. Né? Então, sempre no início da minha carreira, era... eu estudei na universidade X super renomada, tem essa metodologia, tem aquele outro. E eu acho que foi um problema até meu. Eu pegava aquilo como, isso é a melhor forma e também atuava de forma impositiva, né? E aí, quando você começa a olhar as pessoas e usar metodologias para co-criar e valorizar outros conhecimentos, não só esses que estão nessas universidades, mas como que estão nas favelas, né? O quanto é rico o conhecimento que vem das favelas, que tem características super específicas, eu acho que você consegue ver uma realidade diferente e chegar em resultados diferentes também. Né? Você que tem vários projetos, né, participa de vários projetos de impacto social, o que você poderia dizer que seria uma educação transformadora hoje nas faculdades, né, nas universidades? Eu acho que essa capacidade de ser um líder transformador, de liderar, né? Se fala muito de soft skills, né? E cada hora muda um nome, mas basicamente os conhecimentos técnicos eu acho que são super importantes, mas essa habilidade de você saber colaborar, saber entender as pessoas e essa prática disso para que você consiga, na hora de criar, não ser impositivo, mas entender a realidade daquele território, eu sinto muito falta disso, né? Porque a gente faz trabalhos em grupo, trabalhos em equipe, mas aquela diretriz já está pré-estruturada e pré-estabelecida, né? Sim. A gente já tem um ponto de partida. E eu estava discutindo isso muito até com gestores públicos, o quanto a gente já não traz para começar a colaborar num ponto lá na frente, que já foi definido tudo. Não é prototipado, testado e conversado antes de vir para o lado do colaborar, né? Então, acho que essa habilidade de empatia, de colaboração, esses aspectos intrínsecos, a gente explora pouco. A gente olha muito mais os extrínsecos, a gente olha muito mais essa questão da parte técnica, mas numa sociedade que a gente tem acesso hoje à informação muito mais fácil, entender pessoas me parece que é um diferencial. Ô Dani, de onde que veio esse start, esse começo do teu interesse em trabalhar com redução de desigualdade? Pensando ali no recorte histórico geral, acho que teve vários momentos, inicialmente, quando eu participava desses projetos como jovem e tal, de não entender o porquê que tinham aquelas situações, me questionar. Mas acho que teve um momento do lado profissional que me gritou, assim, me saltou. Eu trabalhava com fusões e aquisições, com grandes empresas modelando negócios. Você fez administração? Eu fiz direito, depois fiz pós-graduação e a parte mais em marketing e administração. E a gente tinha um mercado pequeno em que as pessoas competiam vorazmente por um mercado pequeno, né? Por sempre os mesmos territórios, sempre os mesmos locais. E aí a gente se questionou muito, será que por que a gente está todo mundo sempre nos mesmos locais, economicamente falando? O Brasil é tão vasto, um território tão vasto, tão amplo, né? E aí a gente começou a se questionar o porquê não olhar outros territórios, isso alguns anos atrás. E como a minha vivência em comunidades, as comunidades também questionavam isso. Por que a gente não é inserido nesse mercado? Por que não tem uma cocriação? As coisas vêm prontas, impostas. Então, acho que eu falei, poxa,
todos os lados querendo conversar e dialogar, mas falta uma narrativa, exatamente essa sensibilidade, né? De empatia, não ser só se colocar no lugar do outro, mas valorizar essa diversidade de conhecimentos, para a gente poder juntar tudo e co-criar e pensar juntos, né? Você é um dos cofundadores do G10 Favelas, né? Como é que surgiu essa ideia e o que motivou vocês a criarem? Foi exatamente, acho que nesse contexto, porque foram conversas, né, com líderes comunitários de falar, poxa, sempre olha a favela como um território frágil, vulnerável, em que as ações são solidárias, em que alguém tem que fazer algo para essas pessoas, né? Mas, poxa, essas pessoas têm um conhecimento riquíssimo, têm estruturas sociais riquíssimas, né? Por que não olhar isso como um grande mercado? Por que não colaborar e inserir isso no mercado? E aí a gente começou a questionar e ver que o mercado de favelas, na época saiu uma pesquisa do Outdoor Social, que se juntasse as 10 maiores favelas, era 7 bilhões de reais em potencial de consumo, né? Se juntasse todas, 160 bilhões em potencial de consumo. Isso ano. Isso ano. Né? Então, olha o tamanho de um mercado, olha a riqueza e que a gente tem ali nesse mercado de riqueza cultural, criativa, e a gente acaba não integrando as cidades. E aí todo mundo sai perdendo, né? Mas como é que foi essa união? Porque é isso, como a gente abriu, né? Quando a gente se conheceu na favela, num ambiente onde a maior parte é pobre, é negra. Como é que foi essa tua chegada, esse diálogo com as comunidades que têm a predominância numa característica diferente da sua, né? Sim, eu acho que assim, foi mais natural até, assim, não tenho nenhuma percepção de como aconteceu, porque foi super natural, porque tinham objetivos comuns, né? Então, propósitos, a gente acha que é uma coisa faraônica, propósito, mas propósito é você juntar interesses individuais em um único interesse comum, né? Uma coisa que transcende o que eu quero, o que vocês querem, mas uma coisa que é boa para todo mundo. Você nunca sentiu que havia um olhar de estranhamento com você? Não. Nenhum momento, porque eu acho que foi muito isso, né? Olha, a gente está olhando, eu não quero falar que eu sei mais porque eu fui de universidade A, B ou C, ou que eu sei menos, né? Eu tenho um tipo de conhecimento, o território tem outro tipo de conhecimento, as pessoas, essa diversidade, né, é super forte. Então, eu acho que gerou um propósito e essa habilidade do colaborar, e gerou essa empatia de cada um respeitar a história do outro, para a gente colaborar e conversar. E acho que isso foi, eu não senti, acho que esse problema, vamos dizer assim, essa barreira por esse motivo, assim. E acho que em outros territórios a situação aconteceu muito parecida também. E com a família e com os amigos, quando você começou a fazer esses projetos de impacto social, houve algum tipo de resistência, questionamento? Família não porque, né, já estavam acostumados, mas amigos, e engraçado assim, tipo, a rede social foi engraçado, assim, porque muita gente no começo me questionou, porque não conhecia esse tipo de território. Falou, poxa, você está... o desenvolvimento que você está trazendo vai trazer mais coisas ruins, como se tem uma área que tem problemas por falta de políticas públicas e tudo mais, aquilo ali fosse um ruim que fosse aumentar o ruim e não o resolver problemas para tornar bom, né? Então, a percepção... Ruim em que sentido? As pessoas... Como tem muita informação levando sempre a problemas, né? Violência, falta de infraestrutura. Então, o imaginário das pessoas é que quando pensa num território vulnerável, como se fosse isso, e você fala assim, vamos desenvolver, ampliar algo nesse ponto, né? E as pessoas não param para olhar que isso daí não é uma escolha das pessoas que estão naquele território, né? Falta de políticas públicas, ter nascido com aquelas condições, e que as pessoas querem prosperar e corrigir. E se a gente fala de empreendedorismo e inovação, empreender é resolver problemas. Ninguém melhor que eles para resolver esses problemas. Então, no começo, foi muito, você quer aumentar o que tem de ruim, né? Não, a gente vai usar isso que são problemas como um prato cheio para a gente resolver, empreender, juntar as pessoas e tornar a cidade melhor para todo mundo. Então, mas não é uma percepção que se tem naturalmente, né? A gente tem esses pré-conceitos de que aquele território, por encontrar problemas por falta de políticas públicas, não é pelas pessoas que estão ali, que fazer qualquer coisa ali é potencializar essas situações, quando não é. Então, foi muito questionado no início, e até mencionar um episódio que foi engraçado, que
muita gente, Paraisópolis, Heliópolis, as comunidades de São Paulo, conhecia muita gente muito boa, muito fora da caixa. E no início, quando esses projetos não tinham tanta visibilidade, me perguntavam, me indica alguém para trabalhar na minha empresa, né, no meu projeto? E eu indicava e falava, não, mas não estou falando daí. Eu falei, daí aonde? Tipo, o que tem? Não, eu quero de um outro território, né? E depois de um tempo, quando os projetos começaram a ter visibilidade, começaram a me ligar falando o contrário. Pô, me indica daí, né? Eu quero essas pessoas, né? Então, assim, você vê como que é narrativa, é comunicação e quanto é importante isso que a gente está falando hoje, né? Para as pessoas refletirem e mudarem essas percepções. Mas é porque você já chegou com esse olhar de respeito, né? Sim. De valorização, não querendo fazer uma doação, mas uma troca, né? Porque você cresceu muito ali dentro, ampliou a sua visão, né, Daniel? Sim. E tem uma questão importante que queria que você falasse sobre como é que funciona o G10. Você tem um canal Transformadores também, né? Conta pra gente como é que é desenvolvido ali dentro, como é que são desenvolvidos os projetos. A dinâmica é basicamente essa que a gente conversou até aqui, né? Quando a gente fala em empreender, parece umas coisas super complexas, mas nada mais é do que você entender um problema, profundamente esse problema, e buscar essa solução, né? Quando você fala em inovar, que às vezes a gente acha que é baita ferramenta tecnológica, pensa em foguete e tal. Não, inovar é você chegar num resultado de uma forma diferente. Uhum. E talvez dessa forma diferente, mais eficaz, você consiga chegar em resultados até maiores do que você vem tendo hoje. Está muito relacionado com essa capacidade de observação da sua realidade, o inovar, né? Então, pensando nesses dois contextos, a ótica do G10, do canal Transformadores, é olhar esses problemas do território vulnerável como uma grande oportunidade de, com esse conhecimento do próprio morador, ele conseguir achar a solução, porque ninguém melhor que eles para entenderem essa dinâmica e acharem a solução e a gente buscar criar um hub, criar um universo propício para que isso aconteça, né? Dois fatos legais assim, de mencionar, né, que eu gosto de colocar muito. Primeiro é que isso vale muito para todo mundo, assim, né, no dia a dia. A minha primeira experiência nem foi numa comunidade brasileira, né, de ver isso na prática. Ah, você foi até para fora, né? Você foi para a África e para a América do Sul, não é isso? Sim, levar sim. projetos. E né? mas foi muito engraçado que foi dentro de um fundo de investimentos com uma das maiores companhias do mundo, que eles passaram a querer investir na Índia, olhando o mercado indiano, dentro ali da região mais nobre dos Estados Unidos, com as pessoas que estudaram nas melhores universidades, e eles modelaram um negócio para a Ásia, de limpeza, e principalmente para a Índia, e fizeram caixas, né, grandes desse produto de limpeza, né, porque eles falaram, pô, é um país mais pobre, então eu vou fazer uma caixa grande, porque aí vai sair mais barato a grama ali, né? Falou, ó, e vamos fazer uma caixa sem nenhuma característica específica, um material mais simples possível para ficar mais barato também. Então, era uma caixa bem simples, o design, a estética e tudo mais. E colocaram para vender, não vendeu nada. E aí eles pararam e falaram, não, na Índia não tem aí cultura da limpeza, muito provavelmente negócio é tentativa e erro, errou e aprendemos que não é um mercado nosso. E tinha um grupo ali que falou, poxa, não faz sentido não ter cultura da limpeza. Será que a gente não está pré-estabelecendo alguma coisa sem conhecer, sem ir lá e ver? E aí eles falaram, então vai lá, se desafia e lá. E foi um grupo para lá, modelou e começou a entender, falou, pô, essa caixa grande, assim como as favelas brasileiras, a gente tem as vielas, né, super estreitas. Não passa, né? Como que o cara vai caminhar com uma caixa desse tamanho? Não passa um carro. Pensando numa realidade americana, a caixa grande ela é mais barata, o todo, mas a pessoa tem capacidade de poupar, né? Como que são as finanças no Brasil? Num país altamente informal. Muitas pessoas ganham no dia e já consomem no outro dia quando estão voltando para casa. Eles ganham ali por diária, trabalho informal você ganha muito por diária, você está voltando, você compra o que você precisa. Tanto que é engraçado que dentro da comunidade você compra tudo, folha de sulfite, unidade, cigarro, né, que na época unidade, todas as coisas têm por unidade, porque as pessoas vão vendo que elas têm problemas imediatos e já vão fazendo ali. Então eles não têm capacidade de poupar. E a caixa feia, né? Porque é um preconceito também, né? Uhum. Tem uma identidade local super forte e tal. E se reposicionou com pacotes individuais dos produtos de limpeza, com identidade local, levando em consideração os sabores, o odor que eles gostavam e tudo mais. Foi um sucesso de vendas mundial, né? Então, como isso impacta, né? O saber olhar e respeitar. Quer na economia, quer no social. Claro. Pois é. E como é que... qual o melhor caminho para convencer
né, e romper essas barreiras das empresas, até mesmo de preconceitos e tudo mais, para investir, olhar essas comunidades, as favelas, como um potencial gigante de crescimento econômico? Como é que faz? Qual é o caminho? Eu gosto muito de uma parte da economia, para ralar, de Stuart Hurt, que fala que se a gente vive um modelo norteado à lucratividade, à capital, essa fórmula também tem que estar dentro desse modelo. Se a gente criar regras que não dialogam, não vão ser sistêmicas, a gente não vai puxar um crescimento. Então, acho que o modelo é muito valor agregado de mostrar o quanto isso é potente também para a empresa. Né? Então, essa conexão do ganha-ganha entre todos esses players. Né? Como eu comentei até no início, a cidade é de todo mundo. Se você não tem uma cidade, se você não tem pessoas e uma sociedade unida, você não tem uma economia unida, você não tem um reflexo econômico unido. Se você não tem uma sociedade inteligente integrada, você não vai ter uma cidade inteligente integrada. Né? A economia e a cidade são reflexos da nossa sociedade. Então, se a gente cria ambientes propícios e territórios propícios, a empresa sai ganhando. Então, acho que o maior desafio é ter não só esse lado solidário, que eu acho que é mega importante, tá? Indo para um lado aqui mais economia, né? Uhum. Que a gente precisa ajudar, precisa doar para essas pessoas que precisam, mas mostrar como as empresas ganham com isso, com mão de obra mais qualificada, mais diversa, com mercados mais conectados, mais pessoas podendo consumir. Exatamente, e inovação também, né? Como é que é isso, a gente poder olhar esses locais como inovação e levar isso para o mercado de trabalho, para as empresas. Isso é uma coisa que chama inovação reversa, que grandes estudiosos levaram, acho que a General Electric, se não me engano, começou com isso, nesses territórios que têm maiores dificuldades, eles precisam criar processos mais eficientes. Então, quanto você entender essa dinâmica, é um conhecimento super importante. O teu trabalho é fazer essa ponte, então, entre as empresas, a comunidade, ver que tipo de necessidade a comunidade tem e as empresas têm, propiciar esse tipo de ponte, é isso? Acho que meu trabalho, o meu desafio nesse aspecto é muito pensar em como desenvolver os territórios. E eu acredito muito que o desenvolvimento territorial é sistêmico, está em integração de várias coisas. Não vai ser uma situação que vai resolver o problema. A gente tem assim, eu vou fazer algo que vai mudar minha vida, vou fazer algo que vai mudar as cidades. Não, é um sistema, são várias coisas andando juntas que vão permitir uma cidade que funcione melhor para todos. Então, essa integração, inserindo esses territórios dentro dessas cidades, é uma coisa que a gente questiona esse desafio. Então, por que não as empresas olharem como mercado, olharem como mão de obra, mas co-criarem produtos específicos juntos, valorizarem essa diversidade? A gente olha essa diversidade como uma barreira, mas acho que a nossa coisa mais fértil que a gente tem no país é essa diversidade de culturas, de histórias, né? Então, acho que o meu desafio aí, que eu olho como o G10 e como outras coisas, é como que a gente pensa um território que se integra, que se conecta, que é sistêmico e logo desenvolve todo mundo junto, não só a favela, mas todas as outras áreas da cidade. Daniel, quando você olha para as favelas, o que o Daniel vê? O que eu vejo uma característica do brasileiro de buscar fazer acontecer, né? Eu vi outras entrevistas aqui, as pessoas com histórias de força, de superação, de fazer acontecer, né? Então eu vejo muito isso, assim, pessoas que participaram de um processo de urbanização muito acelerado. As cidades brasileiras são muito recentes, né? Você pega as cidades europeias, tem muitos e muitos anos. Nossas cidades cresceram muito rápido. E as pessoas buscando como criar alternativas, buscar alternativas. Então eu vejo um território muito colaborativo, que tem muito a ensinar exatamente como colaborar, como ter empatia para superar essas coisas do dia a dia. Ô Dani, o que você sente quando você olha para as pessoas, ele que tem realidade muito diferente da sua, né? Eu acho que no dia a dia, né, são essas coisas, assim, eu procuro ver e aprender muito, porque por elas terem contextos e realidades, eles desenvolveram modelos de vida também diferentes, e eu também, como a gente pode trocar para os dois se ajudarem e chegarem num resultado para os dois, né? E para a sociedade como um todo, né? Então, no dia a dia ali é muito isso, de você entender que a gente é formado por gente, né? O Simon Sinek fala isso agora, que está muito forte, né? Às vezes a gente fala
de um monte de processos e coisas, mas a sociedade é formada de pessoas. Então, a gente fala de cidadania social, são pessoas. Empresas são formadas por pessoas. Os colaboradores são pessoas, os funcionários, né, são pessoas, os investidores são pessoas, os consumidores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas e dessa realidade de cada uma das pessoas, você não entende de cidades, não entende de sociedade, não entende de negócios, né, como um todo. Então, você vai falar de finanças se você não entende esse dia a dia e essas diferenças entre as pessoas. Então, acho que é muito legal olhar isso e ver como a gente tem um caminho para o nosso país muito passando por valorização dessa diversidade, valorização dessas histórias, valorização dessas pessoas, né? Enquanto isso, a gente ainda tem um caminho muito legal para trilhar juntos. Verdade. Daniel, o que é ser brasileiro? É uma palavra, a gente colocou algumas características comuns entre todos os brasileiros, acho que muita gente evidenciou isso, eu queria fazer um lado oposto, assim, né? Como esses dias eu estava fiz uma viagem para falar num evento fora, e aí pegaram meu passaporte e ficaram olhando várias vezes meu passaporte, né? Aí eu falei, não, tem algum problema, né? Ele falou, não, porque brasileiro tem de todas as características e fisionomias, né? Então a gente verifica, porque é um passaporte até visado, né? Porque qualquer um o Brasil tem características de várias etnias, várias raças, várias culturas, né? Então eu acho que isso é muito legal, né? Como que a gente conseguiu absorver, unir um pouquinho de cada raça, religião, cultura, para formar um povo tão diverso, né, tão criativo, tão forte, né? O dia que a gente parar para ver isso, não como um problema, mas como uma grande solução, eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Então, eu vejo o brasileiro um somatório de tanta diversidade, independente do que é sua característica externa, assim, a gente tem família de vários lugares diferentes, vivia em vários ambientes diferentes, né? Então, acho que o brasileiro é essa potência da diversidade, essa potência de diversas culturas, sabendo colaborar, sabendo viver juntos, e acho que a gente tinha que praticar mais isso. Tá certo. Obrigada pelo seu olhar generoso aqui, por compartilhar com a gente. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Até o próximo. A gente se vê.